boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, 12h30. Começa agora mais uma versão de Jogo Aberto, porém SC. Ou seja, vamos falar 100% do futebol catarinense. Dá uma olhadinha nos destaques do programa de hoje. Tem muita coisa pra gente falar. A semana tá assim, xoxa. Olha só. Maestro do Jack, Marcelo Costa, define futuro para 2015. Xerife da Defesa Azurra reconhece necessidade de focar em apenas um jogo. É que a gente tem que fazer o nosso papel, que é ganhar o jogo. E depois ver o que vai dar. Empresário de Chapecó vai assumir vaga de João Carlos Maringá. Então fazer investimentos necessários que precisa. É claro que o principal investimento é no futebol. Lateral alvinegro revela sonho e espera transformá-lo em realidade nesse domingo. Pô, cara, eu sonhei ontem que eu fiz um gol nesse cara aí, vamos ver, né? Molecada da base do Tigre encara últimos jogos da Série A como final de Copa do Mundo. A gente tá preocupado, tá focado em mostrar o nosso trabalho. Também vamos falar do Metrô Bala do Vale, que já está preparando a equipe para a disputa da elite do futebol catarinense de 2015. E para fazer o programa hoje comigo, como sempre, ele, o polivalente, narrador Band FM e comentarista Band SC, Claudionir Miranda. Sempre lembrando, né? Não custa lembrar. Você pode interagir conosco através das redes sociais, principalmente através do Facebook. A nossa fanpage, o endereço está na tela, é /Jogo Aberto. Também estamos no Instagram e no Twitter em @JogoAbertoSC. A gente vai para uma rápida parada, sai daí não, hein? É muito rápido, Santa Catarina. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência aqui conosco no Jogo Aberto SC, programa que tem o DNA do futebol de Santa Catarina. Vamos falar agora com o Claudionir Miranda. O assunto é o seguinte, Claudionir. Chega nessa parte final do ano, os times que se destacaram, principalmente na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, precisam mover montanhas para manter os principais jogadores. Vamos focar no Figueirense, porque alguns jogadores já estariam aí com uma certa negociação. O Thiago Heleno teria o interesse do Grêmio, o Thiago Volpe não é de hoje o interesse do São Paulo. Você acha que vale a pena, de fato, negociar esses jogadores ou o clube tem que bancar para segurar essa rapaziada? Com relação ao Thiago Heleno, o Figueirense nada pode fazer. Até porque o jogador pertence a Maldonado, né, que é um clube uruguaio. Por que pertence a Maldonado? Pertence a Maldonado porque a pessoa que comprou, né, na verdade, seus direitos, dirige o Maldonado. Eu sei que é um empresário do futebol, né, que na verdade coloca os seus jogadores todos eles. Mais informação, né, ligados pra casa, né? Ao Maldonado. Não é o Juan Figueirão? Não sei, parece que é. Não, e eu não vou dar certeza. Tu colocou o nome, eu não vou dar certeza. Mas eu sei que ele pertence a Maldonado. Então o Grêmio, logicamente, conversaria com o Maldonado e com o atleta. O Figueirense tem conversado com o atleta, no interesse da permanência no estádio Orlando Scarpelli. Não sabe se vai acontecer. Mas a questão é uma só, Claudionir. Dinheiro. Lógico. E aí você está disputando com quem? Com o Grêmio. Olha a cota do Grêmio e olha a cota do Figueirense. Quanto o Grêmio tem disponível para disputar um brasileiro e quanto tem o Figueirense? Já falamos muito sobre isso, entendo que está no momento do futebol brasileiro evoluir um pouco nesse sentido. Além da questão da cota, logicamente, Flamengo e Corinthians têm uma cota maior e merece uma cota maior pelo apelo popular. O Grêmio também merece. Talvez também mereça o Grêmio pelo apelo popular que tem a equipe do Grêmio. Mas como é que ficam os clubes pequenos? Que todo ano estão remando. Você sufoca, né? Estão remando contra a maré. Além da cota maior, tem que haver algo pro qualitativo. Qual foi a classificação dessa equipe dentro dos últimos brasileiros? Enquanto permaneceu no Campeonato Brasileiro, que classificação essa equipe teve? E aí, no qualitativo também, essa equipe conseguir uma cota um pouco melhor. Seria a sobrevivência dos pequenos no futebol. Se não é aquela história do bate e volta. Você, para manter uma equipe considerada pequena na primeira divisão do futebol brasileiro, é muito difícil, é muito complicado. Você realmente tem que ser um excelente gestor do futebol e administrativo. Porque se você começa a gastar um pouco mais, administrativamente você pode se complicar com o seu clube. E hoje, com a questão da responsabilidade fiscal que está vindo para o futebol, o que acontece? O gestor tem muito medo de fazer o que fazia no passado.
Aliás, quem não tem medo é Botafogo, que deve aí 600 milhões. É Flamengo. Né? Até o Flamengo agora tá pensando de outra forma, não sabe se monta uma equipe de ponta para o ano que vem ou mantém a base para tentar realmente fazer com que a sua receita fique equilibrada. Mas o grande problema é a questão das cotas. Eu acho que enquanto não existir o qualitativo, dificilmente o Figueirense, a Chapecoense, Criciúma, Avaí, Joinville, vão conseguir disputar com as grandes equipes do futebol brasileiro. Se quiser, leva. Pois é, a minha interpretação nesse assunto é a seguinte: se tem realmente interesse em permanecer com o atleta, a gente queria ficar com ele, se quer ficar, tem que cobrir. Né? Tem que cobrir a proposta. Aí se vai conseguir cobrir a proposta ou não, já é uma outra história. Não consegue. O que é difícil, evidente, como você bem colocou, por conta da cota. Agora, porque aí você acaba perdendo um jogador que é importante e foi fundamental para uma boa campanha e deixa de aproveitá-lo ele no ano seguinte, que não é uma aposta. Né? É uma certeza. É uma certeza, exatamente, para contratar um outro atleta. Então, será que vale a pena investir um pouquinho mais? Agora, também tem o seguinte: esse ano o Figueirense revelou uma série de jogadores, principalmente nessa reta final. O Argel Fux, que teve essa habilidade de trazer essa molecada da base para o grupo profissional, o que não é fácil, cara, estrear num Campeonato Brasileiro de Série A. Diga o Jefferson, que fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro. Diga o Iago, que entrou num jogo mais uma fogueira danada contra o Chapecoense. Então são jogadores revelados e esse é o caminho, que merecem toda a atenção. Claro que sim. Esse menino Rômulo, que estreou pelo Avaí, num jogo complicadíssimo, difícil. Era a Portuguesa já rebaixada, mas ele entrou quando o jogo estava numa situação de indefinição. E acabou dando passe para que Marquinhos pudesse fazer o segundo gol. Então são situações que são criadas. Esse menino Roger, do Criciúma, que entrou contra o Flamengo, num jogo assim, ó, tá valendo nada, para ele valia muito. Para a base do Criciúma vale demais. Vale demais. E para ele também, para sua carreira profissional. Então são jogadores que realmente, se o clube puder mantê-lo, porque esses são até mais fáceis. Existe essa condição. Existe a condição. Agora, quando você fala do Thiago Heleno, quando você fala do Thiago Volpe, já é um pouquinho mais complicado. Pois bem, dito isso, Claudionir Miranda, a gente vai voltar a falar de Criciúma, vamos voltar a falar de Figueirense, vamos voltar a falar do Avaí também. Bastidores. Exatamente. Rapaz, como surge notícia nessa reta final, já viu? Nossa. Primeiro bom ia perder os pontos. O bom ia perder os pontos. O Icasa mandou 10 embora, um titular. Titular absoluto, um. Aí depois, olha, agora o Avaí vai cair para o 8º lugar. Que foi a notícia de ontem. Que balaio de gato, né? A notícia de ontem com relação ao julgamento que iria acontecer, o Avaí vai para o 8º. Tanto faz de uma forma por WO, ou se o Icasa, na verdade, for eliminado, o Avaí cai para o 8º. Nada disso aconteceu. Vamos para a bola rolando, que é a coisa melhor. 100% assina embaixo, Claudinho. Vamos pra bola rolando, rapaziada. Que vai rolar depois. Enfim, a gente deu N exemplos ontem, Claudinho. O Joinville, que foi com o time reserva ano passado, complicou a vida do Ceará. O Bragantino, que é dispensado, complicou a vida do Figueirense. Pois é, então não quer dizer nada. Essa rapaziada, às vezes, até engrossa mais o caldo do que acaba facilitando a vida de outros. E como o Claudinho falou, é um jogador só. E tem mais, no meu ponto de vista, o Icasa está antecipando 2015, tem todo o direito de fazer isso. A forma de disputa do Campeonato Brasileiro permite o Icasa fazer isso. Como o Joinville teve todo o direito de fazer isso no passado. Claro, exatamente. E a gente defendeu assim. Sim. Né? Então aí tem que manter um ponto de vista coerente. Coerente, aliás, que tu és muito. Muito obrigado. Mas é verdade. Te devo alguma coisa? O negócio é o seguinte, Cláudio, vamos falar do metrô Bala do Vale. A rapaziada em Blumenau já está se preparando para 2015. Dá uma olhada na rapaziada que está chegando por lá. Olha só, esse menino aí da foto é o Maicon Campagnolo, tem 22 anos, ele é natural de Mato Grosso do Sul, cidade de Eldorado, lateral direito. Já passou pelo Irati do Paraná, o Operário de Mato Grosso, e Londrina, time também do Paraná, o último em que ele esteve. Além do Maicon, lateral direito, mais um jogador foi contratado, o André Lima. E não é aquele André Lima, é um novo André Lima. E que seja menos mala, viu, seu André Lima, do que o outro André Lima. Porque aquele André Lima, vou te falar, é uma perna. Naturalidade, Ananindeua, no Pará, posição meio-campista. Passou pelo Ferroviário de São Paulo, Goiás, Guarani. 24 anos só, filho, rodou um bocado, hein? Guarani, Guaratinguetá, Londrina e Concórdia disputando aqui a segunda divisão do Campeonato Catarinense. É o Metrô Bala, que sempre apresenta bons jogadores para a disputa do campeonato. Pelo menos quando a bola rola, é isso que a gente vê, né, Claudionir? Até porque tem planejamento metropolitano. Tá faltando algo mais para o metropolitano. O metropolitano já deveria estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que já são 5 jogadores que são contratados, já estão no grupo metropolitano para fazer, quem sabe, um grande campeonato. Falta algo mais para o metropolitano. O metrô tem
se mantido na primeira divisão do futebol catarinense, tem lutado sempre, até brigando por título, quando chega no final sempre amarelo, é verdade. Mas falta algo mais para o Metropolitano, principalmente com relação ao brasileiro. O Metropolitano já merecia uma Série C de Campeonato Brasileiro. Esse ano bateu na trave o Metrobala com o Juventude, né, Claudinei? Aí pegar o Juventude nessa reta final não é fácil também, né? Mas não é fácil pegar o Avaí na reta final, não é fácil pegar o Figueirense no Catarinense, nada é fácil. Entendeu? Você tem que montar um time que tenha condições de disputar um pouco mais. Não pode amarelar na reta final, como infelizmente sempre acontece com o Metropolitano. Amarela onde? No César. Pois é, Cláudio Miranda bate nessa tecla, olha... Foi tu que botasse uma caveira de burro lá, não? Não. Eu torço muito pelo Metropolitano, gosto do planejamento e quero a equipe bem no Catarinense, principalmente com relação ao brasileiro. Mas que amarela. O homem é teimoso. Teimoso no sentido de... tem, como é que se diz, quando o cara... Personalidade. É um cara personalidade. Quando ele cisma com a coisa, ele vai até o fim. E se não amarela mais, Claudinei? Tomara que isso aconteça. Aí vamos dizer, o Metropolitano, a partir de agora, passa a ter uma outra visão dentro do futebol catarinense, dentro do futebol brasileiro. E o torcedor do Metropolitano, pior é que sabe disso. Quando a casa enche, o Metropolitano é amarelo. Mas Deus do céu, hein? Menino personalidade. Aquele atacante que é assim, ó, eu bato do lado direito, aí o goleiro diz, eu vou no lado direito. O cara vai lá e bate nele. O goleiro vai pro esquerdo. É isso aí. Muito bem, gente. Olha só, vamos para uma rápida parada depois do intervalo. 100% do futebol de Santa Catarina é só aqui. Dá uma olhada no que tem depois. Fique com a gente, pois você já está sintonizado no noticiário que tem o DNA do futebol de Santa Catarina. Deus quis que fosse na última rodada, então vamos estar preparados, né? Futebol acontece muita coisa, então vamos ver o que dá, né? Trabalho para isso, sempre vou trabalhar para isso, para sempre buscar o meu espaço. Meu primeiro gol pelo Figueirense ainda não saiu, tomara que seja domingo lá no Morumbi. Presidente de uma associação filantrópica como a Chapecoense, ela não tem condições de remunerar presidente. Todos os times da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 46 minutos, voltamos com um Jogo Aberto. Claudinei, esse assunto que eu tava te falando aqui fica quieto, tá? Não fala pra lógico. ninguém. Não fala pra ninguém pelo seguinte, porque o negócio, o esquema vai ser uma tocaia. Vai chegar lá quando o rapaz... Vai jogar tudo pela direita. Tudo enfileirado. Que é esquema tático, na direita. É isso aí, a gente tá falando semana que vem lá no Estádio da Ressacada, vai rolar um amistoso, o pessoal de imprensa e tal, vai ser muito bacana. E claro, a Band FM e a Band SC estarão O presentes. pessoal transmissor joga muito. Pode chamar o pessoal transmissor. Ah, o pessoal transmissor, é? Todos muito bons. Opa, vamos lá. Tem 5 aí, pode escalar. Ou coisa linda. Olha só, daqui a pouco a gente divulga a lista de convocados e tudo mais. Vamos falar do Avaí, que agora precisa focar num único jogo. Primeiro é vencer o Vasco e depois é torcer pelos resultados. Então o foco é Vasco da Gama. Tá chegando a hora e o Avaí não depende só de si para chegar. Mas, segundo o Pablo, nada de ficar pensando em outros resultados. Foco total dentro da ressacada no jogo contra o Vasco. Eu penso que a gente tem que fazer o nosso papel, que é ganhar o jogo. E depois ver o que vai dar. Tem que ganhar o jogo e esperar os resultados. Nem de momento de saber em que hora tem que falar o resultado. Independente disso, a gente tem que ganhar o jogo e ver depois o que dá. Mas mesmo assim, o Leão não deixa de prestar atenção no que está acontecendo em torno desse jogo. Para que o Avaí suba, além da vitória sobre o Vasco, o time precisa que o Atlético Goianiense não vença em casa. Só que o time cearense, que já está rebaixado, resolveu dispensar 10 jogadores na véspera do jogo. Precisava acontecer isso, né? Mas fazer o quê? Futebol. É no que o Avaí quer focar, é o que o time precisa apresentar antes de pensar em qualquer outra circunstância. Com a recuperação e a volta de João Felipe pro time, o Leão fica mais forte. E segundo Pablo, o grupo também chega mais forte depois dos últimos resultados. Com certeza. A gente vinha de resultados negativos. Então, nessa reta final do campeonato, a gente conseguiu 2 vitórias importantes e chegar na última rodada tendo chance. Com certeza é uma conquista. Então, vamos ver o que dá no sábado. Vamos ver o que dá no sábado. Cláudio Onir Miranda, sistema de som tem que funcionar ou não tem que funcionar? Para quem não sabe, o sistema de som é aquela história
o informe dos gols durante a bola rolando, hein, Claudinho? O que você acha? Olha, para o jogador nesse momento, ele tem que focar no seguinte: vencer a equipe do Vasco da Gama. Porque de repente sai um gol fora e ele pode já balançar. O interessante nesse momento é manter a batida, vencer o Vasco da Gama e verificar o que vai acontecer. Logicamente, no intervalo existe a informação do que está ocorrendo nos outros jogos. Mas com bola rolando, o que tu acha, hein? Com bola rolando eu não acho interessante, não. O jogador, ele fica muito ligado. Por exemplo, aconteceu num jogo recente em que a torcida vibrou e o jogador no gramado já sabia o que estava acontecendo. Pô, saiu do outro lado. Logicamente isso vai acontecer, porque tem informação das emissoras de rádio. No sistema de som, às vezes não é tão interessante assim, porque pode deixar Avaí e Vasco da Gama numa situação que o empate passa a ser um bom resultado. Acho que vai ter que brigar sempre pela vitória, buscar a vitória, até o último minuto brigando pela vitória. No intervalo vai ter a informação e na sequência do tempo deixa rolar, mas deixa rolar mesmo, para o Avaí brigar pela vitória e o salto vai acontecer de acordo com os outros jogos. É o salto do Leão, marcado sábado, 4h20 da tarde, no estádio da Ressacada. Alô, DJ Rafa, ele coloca o som lá na Ressacada. Pois bem, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, tem um comentário lá, é o Emanuel que fala o seguinte: o futebol castiga. Quem não aproveita a vantagem que tem, acaba morrendo na praia. Abraço pro pessoal do Jogo Aberto. Claudinho Miranda, o Avaí teve sorte de montão nessa Série B. Será que a sorte não pode pintar de novo no sábado, hein? Pode sim, é também a competência do Atense coloca o Avaí na situação atual de não poder depender apenas de si. O Avaí teve tudo para isso, principalmente lamenta demais aquele empate com o Oeste em casa. Lamenta demais aquele empate no final do jogo lá em Curitiba contra o Paraná. Tudo isso tem que lamentar mesmo, porque o Avaí poderia estar numa condição muito melhor. Mas vai pro jogo. O Avaí vencendo o Vasco da Gama, eu quero relembrar o que aconteceu com o Figueirense e Bragantino. O Ceará perdeu pro Joinville em casa quando o Figueirense empatou com o Bragantino. Então vence o Vasco, Avaí. E aí, depois, pode ver o que acontece. Mas a obrigação maior é de vencer o Vasco. Não pode pensar nos outros sem fazer o seu papel. Muito bem, vamos falar agora do Joinville, uma ótima notícia que saiu no portal Joinville para a torcida do Jack comemorar, porque o cara tá jogando muita bola. Marcelo Costa renova com o Jack. Dá uma olhada no que diz a matéria, olha lá, o meio-capitão da equipe de Joinville... saiu tudo truncado, né? O meio-capitão da equipe de Joinville, Marcelo Costa, de 34 anos, renovou com o tricolor por mais um ano. Ele era um dos primeiros na lista do presidente Nereu Martinelli para renovar o contrato. Após renovar com o Emerson Maria para 2015, Marcelo também aceitou a proposta do clube. Belíssima renovação de contrato, hein, Claudionir? E belíssimo trabalho faz a diretoria do Joinville. Aliás, tem uma situação que eu estou pesquisando, não tenho a confirmação ainda, mas o Maringá, que estaria saindo da Chapecoense, pode estar indo para o Joinville. Olha, seria muito interessante para o Joinville. Espetacular para o Joinville. Até porque o Maringá tem uma identificação muito grande com o Joinville. Ele jogou no Jogava Joinville. Alguma coisa, aquele tal de... Jogava muito, jogava né? demais. E o Joinville fez um trabalho muito bom em 2014. Seu presidente Nereu Martinelli já começa o trabalho em 2015, já está fazendo a planificação, um projeto para o ano que vem. Emerson Maria, Marcelo Costa. E se confirmar Maringá, meu amigo, aí realmente o Joinville vem muito forte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gosto muito também do trabalho do Maringá, Série C na Chapecoense, Série B na Chape. Uma boa Série A que faz a Chapecoense no ano de estreia, não tem como não dizer que é uma boa estreia assim. Luiz Carlos Maringá tá deixando a Chapecoense. João Carlos Maringá já tem a notícia de quem vai ocupar a vaga dele na matéria da Chapecoense. Aí, Claudio Miranda, outros jogadores estão encaminhando também o seu futuro com o Jack. Na mesma matéria do portal Joinville, saiu a lista, que a gente vai mostrar agora os principais jogadores que nós selecionamos. Mas se você quiser a lista completa, tem lá no portal joinville.com.br, na editoria de esportes. Olha lá, Claudio, tá essa situação. Goleiros, aí tem o Ivan, renovado até dezembro de 2016. Laterais, Edson Ratinho, é possível renovar, vence Edson agora. Ratinho é um dos jogadores que você falou há poucos instantes. Vale a pena você fazer um esforço para mantê-lo dentro do Joinville, até porque vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e no mercado dificilmente o Joinville vai conseguir encontrar um jogador com a capacidade do Edson Ratinho. O Colasso está definido, fica até o fim de 2015. Bruno Costa, por enquanto indefinido, vence agora em dezembro. Wellington Saci não vai poder conseguir o Wellington Saci mais um acesso em Claudinho Miranda, porque renovou com o Jack para 2015. Então, parabéns para o Joinville, parabéns para o Wellington Saci, que realmente é um belíssimo jogador. Zagueiros, vamos dar uma olhada na lista. Anderson Conceição ainda está indefinido, Bruno Aguiar até 2016, o Guti até maio de 2015, Thiago Medeiros até maio de 2015. Falar dos zagueiros, Claudionir.
Bem, se tem uma situação que o Joinville precisa realmente contratar, é a questão da zaga. Tem bons zagueiros, tem bons jogadores, mas vai precisar reforçar a sua zaga, o Joinville. Aí dos volantes, o Anselmo até dezembro de 2016. Terminou muito bem o ano. É verdade. Felipe Souto está indefinido, o Everton ainda também está indefinido e o Naldo até dezembro de 2018. Os dois principais jogadores da posição estão confirmados. Isso é muito interessante para o Joinville. No meio de campo, olha lá, Eduardo Ramos indefinido, gosto muito do Eduardo, apesar de não ter tido um bom ano no Joinville depois que veio do Remo, né? Jean Derek pertence ao Figueira por enquanto indefinido e o Marcelo Costa até dezembro de 2015, como a gente mostrou agora há pouco. Claudinei, e aí o destaque para você no meio de campo? Bateu o martelo no Marcelo Costa, que era o jogador mais interessante. A partir de agora começa a conversar sobre demais jogadores da posição. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, as atacantes do Jack, a situação no momento. O Ítalo, até dezembro de 2016. O Schwenk, ainda indefinido. Edgar Júnior, até dezembro de 2014. Deve voltar ao Atlético Paranaense. Fernando Viana, até dezembro de 2015. E o Jael ainda está recuperando de lesão, mas o contrato dele vence no fim do ano. Se o Jael ficar, seria uma boa. E repito, Claudinei Miranda, para quem quiser a lista completa no site portaljoinville.com.br. Eu brigaria muito pelo Jael, viu? Acho que é um jogador muito interessante para mantê-lo na equipe do Joinville. Jael fez um campeonato muito bom. Todo mundo surpreendeu com o futebol apresentado pelo Jael, não só como atacante, mas também como assistente. Nos principais momentos do Jack, o Jael esteve presente. Eu acho que é um jogador que deve ser mantido, deve se conversar sobre a renovação desse atleta. Meio-dia e 55 minutos. Às vezes a gente tem um sonho que pode ser um prenúncio, Claudinei Miranda. Por exemplo, você, né? Já sonhou alguma vez que estava dando um saque jornada nas estrelas no Maracanãzinho com o Luciano do Vale narrando? Não. No seu vôlei? Não. Esse sonho. Não, nunca teve? Esse sonho. Pois é, o William Cordeiro teve um sonho semelhante, mas aí, claro, comparado ao futebol. Ele teve um sonho de que faria um gol em Rogério Ceni. Porra, grande sonho. Tomara que ele possa concretizar, até porque o Jefferson está fora do Figueira. Vamos dar uma olhadinha então, e o William Cordeiro está sonhando em fazer um gol no São Paulo. William Cordeiro, visual estilo Cristiano Ronaldo. Ele reconquistou a vaga na lateral direita para os últimos jogos porque Leandro Silva e Jefferson se machucaram. Ou seja, não tem mais com quem disputar a posição. Agora tá tranquilo, né? E a tranquilidade é tanta que o cara sonhou que no próximo jogo contra o São Paulo, que pode ser a despedida do Rogério Ceni, ele meteu um gol no goleirão São Paulino, pode? Pô, cara, eu sonhei ontem que eu fiz um gol nesse cara aí, vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo, né? Meu primeiro gol pelo Figueirense ainda não saiu, tomara que seja domingo lá no Morumbi. Tá certo, Guilherme. Agora que o Figueirense tá garantido na Série A para ano que vem, dá pra sonhar qualquer coisa, né? Enquanto o grupo trabalha num clima descontraído, sem pressão, a diretoria começa a pensar em outras coisas. Primeiro começa a pensar no último jogo do Figueira. Punido pelo STJD, o Furacão tem que mandar a última partida contra o Internacional em outro estádio. Para aproveitar a situação de uma forma positiva, a diretoria vendeu o evento para uma empresa de Xanxerê e, por enquanto, a Arena Condá é o lugar escolhido. Dentro das opções que a gente tinha, a gente entende que Chapecó, até pela logística que tem pra gente ir, pra gente voltar, vai entrar em férias, os jogadores, todo mundo sabe aqui que é, logicamente, no dia seguinte já tá com a família, já tá fora. Chapecó, sem dúvida nenhuma, a melhor logística pro Figueirense jogar. A outra questão que tem despertado o foco dos diretores do Figueira é a renovação com alguns atletas do clube. E a torcida já começa a se perguntar: será que vai ser complicado manter jogadores como o Thiago Volpe e Thiago Heleno no elenco pro ano que vem? Não vejo dessa forma como complicado. A grande verdade, os jogadores, eles têm a sua valorização. Os jogadores do Figueirense vão estar valorizados, eu imagino que sim, pela campanha que fizeram, pelo tudo que aconteceu. E difícil ou não, depende das ofertas que vão chegar e se é que elas chegam. Até agora não passou nada de especulação. Pois é, por enquanto estamos no mercado das especulações, Claudinei. Que é muito comum no final do ano, e isso acontece toda a vida e vai acontecer mais ainda. Logicamente, se o Figueirense conseguir manter uma base, vai ser muito interessante. Você não vai contar com todos os jogadores, mas manter a base de um campeonato que foi satisfatório para bom, foi muito ruim lá no início, foi péssimo. Mas dali para frente a coisa andou e andou muito bem. Tanto que o aproveitamento do Argel é aproveitamento que está brigando lá em cima. O aproveitamento dele é muito bom. Então, né? que se mantenha assim o aproveitamento, até porque tem mais 2 jogos aí para tentar manter essa batida. Com relação ao jogo Internacional e Figueirense, não é motivado
pela punição. O Figueirense ainda não foi julgado. Ele continua com efeito suspensivo. O julgamento não entrou na pauta. Tá, mas inicialmente, até nós entrevistamos o presidente Wilfredo Brillinger na Band FM. A expectativa é que entrasse na pauta. Exatamente. Que daí o Figueirense já pagaria agora e não ficaria pro ano que vem. O Figueirense começou as tratativas com relação à mudança do local do jogo, acreditando que entrasse na pauta. E o Figueirense viesse a ser punido. Bem, o que aconteceu? Não entrou na pauta. O Figueirense está jogando agora em outro sentido. Vai jogar fora de casa, já trabalhou esse jogo, já vendeu o jogo. Uma empresa de Xanxerê, né? Para um grupo de empresários de Xanxerê, e esse jogo vai para Chapecó. Figueirense não foi apenado. Ainda não foi 100% confirmado, 99%. 99% Falta só o aval da CBF. E aí o que acontece? Vai sair hoje esse aval, tenho certeza absoluta. Aí o que acontece? Figueirense faz o jogo fora de casa e vai tentar a absolvição, dizendo, inclusive, que já mandou o jogo fora. Entendi. Entendeu? Já usa na defesa. Esse é um trabalho que a defesa vai fazer. Ou então tentar a absolvição do Figueirense. E aí a diretoria do Figueirense está pedindo que o torcedor entenda esse motivo do jogo ser fora do estádio Orlando Scarpelli. Esse jogo poderia ser ainda no estádio Orlando Scarpelli. E teria a possibilidade também de ter acontecido em Cascavel, mas nós conversávamos aqui, Clônia, você me disse que em Cascavel o problema era a documentação. Não tem o laudo para ser disputado um jogo de Série A na cidade de Cascavel. Muito bem falado, passado em pratos limpos o Figueira. Vamos agora falar da Chapecoense, porque como a gente falava ontem, o Luiz Carlos Maringá não vai ficar mais. Inclusive, deve estar pegando só avião. Maringá? João Carlos Maringá, cavalo. Olha só, cavalo eu, tá? João Carlos Maringá, Claudionir Miranda, não fica na Chape, tá numa negociação aí com o Joinville, seria uma ótima contratação pro Jack, mas já tem empresário definido pra vaga dele, hein? Já tem, e o Maringá tem mais convite, não é só do Jack. Bem informado, senhor Claudionir. Vamos dar uma olhadinha então na nova diretoria da Chape, que vai ter eleição agora em dezembro com chapa única. No seu segundo mandato na presidência da Chapecoense, Sandro Palaoro deve continuar no cargo por mais 2 anos. Apenas a chapa de situação, liderada pelo mandatário, se inscreveu para a eleição. O presidente de uma associação filantrópica como a Chapecoense, ela não tem condições de remunerar presidente, certo? O que eventualmente poderá acontecer por exemplo, em função quando o nosso presidente estiver em viagem, para a Chapecoense receber diárias. Isso é muito comum em qualquer associação. A principal novidade para a composição da chapa será a ausência do vice-presidente, João Carlos Maringá, que foi substituído pelo empresário Ivan Toso. O novo comando vale para o biênio de 2015 e 2016. O candidato disse que já pensa em modificações para melhorar a estrutura do clube. A gente poder fazer toda a área nova da parte administrativa e a tão sonhada loja, né? Ela sai, esse é uma coisa que sai aí até o início do ano, queremos ver se até o início do campeonato estadual a loja já esteja disponível, né? Aqui essa parte embaixo aqui também a gente tem algumas ideias aí de ampliar esses vestiários, né? Fazer um departamento médico melhor, né? Então fazer investimentos necessários que precisa. É claro que o principal investimento é no futebol. A eleição para decidir o novo presidente da Chapecoense será no dia 9 de dezembro. Muito bem, senhor Claudionir Miranda, Chapecoense já pensando em 2015, mas antes tem um adversário. Cruzeiro, que perdeu ontem para o Galo. Aliás, belíssima vitória do Galo. Um empate é um bom resultado para a equipe de Chapecoense, digo isso porque aí a Chapecoense vai garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Logicamente a vitória é muito mais, o Cruzeiro não deve vir com o time principal, vem aí com o mistão ou com o time reserva, até porque já é campeão brasileiro e teve uma semana desgastante. Além de conquistar o título, teve uma disputa com o Atlético Mineiro, onde realmente desgastou demais e acabou perdendo, e por isso entendo que o Marcelo Oliveira deverá mandar o time reserva para a Chapecó. Mesmo assim, equipe reserva do Cruzeiro tem excelentes, belíssimos jogadores e pode complicar a vida de Chapecoense. É importante tomar cuidado. Sandro Palaoro tentou demover o João Carlos Maringá da sua intenção de deixar a Chapecoense. Isso não aconteceu. Muitos apostam que vem aí uma dobradinha. João Carlos Maringá, Gilmar Dalpozo. Aonde? Aí fica em aberto. Para onde? Fica em aberto. Mas seria Santa Catarina? Não, essa possibilidade logicamente existe, mas é uma dobradinha muito forte e muito interessante. Se o Wilfredo ganhar, o Argel fica. Se o Wilfredo ganhar a eleição, né? Emerson Maria renovou com o Jack. Criciúma. Avaí. O Geninho fica?
O Geninho já disse o seguinte: se o Avaí não subir, ele é um treinador muito caro para a permanência em 2015. Chapecoense não, porque é o Maringá que vai sair. E aí? Aí, se for no time catarinense, pelas tuas contas, ou é sacado ou é Scarpelli, se o Wilfredo não ganhar. Scarpelli, será? Não, uma ressacada. Pois é, coisa de louco. Pois bem, falar do Criciúma pelo seguinte: a molecada do Tigre tá encarando esses jogos finais como final de Copa do Mundo. Vai falar que tá rebaixado pra essa rapaziada, vai. Ó, cebinho nas canelas, meninada corre uma barbaridade. Se o clima é melancólico, eles não estão sentindo. Para eles, o rebaixamento ficou para trás e o momento é de brilhar. É o momento dos reservas, como o goleiro Edson, mostrarem seu valor. Para mim e para os jogadores da base que estão recebendo essa oportunidade, para ter certeza que não tem rebaixamento, não tem nada, não tem o que o torcedor diga. A gente está preocupado, está focado em mostrar o nosso trabalho e fazer bons jogos. E o goleiro fez um bom jogo contra o Flamengo. Para quem foi contratado como terceiro goleiro, Edson tem uma baita oportunidade pela frente. Mostrar serviço por mais 2 jogos, contra o Sport e depois contra o Corinthians. Tranquilidade para isso ele tem de sobra. Dá pra ver logo no jeito de falar. Eu já vinha sabendo pelos meus treinamentos que uma hora ou outra eu ia receber uma oportunidade ou eu ia acabar entrando num jogo, que eu tenho que ficar ligado o tempo inteiro. E pretendo fazer os últimos 2 jogos bem para manter a minha boa imagem pro ano que vem. Que chance que essa menina tá recebendo. Que bom. E que tirem proveito como o Roger tirou contra o Flamengo. Mandar um abraço para o Miranda para... O Messias sempre... O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30. Tchau, uma ótima tarde.